colocar uma letra minúscula, ele vai entrar certinho nessa validade. Fala pessoal, eu sou o Vinícius Guedes e hoje a gente vai aprender como trabalhar com inputs do tipo password com regex. É muito comum que hoje em dia a gente tenha alguns protocolos de segurança, como por exemplo, que os inputs, que as senhas, elas tenham no mínimo 6 dígitos, que elas tenham caracteres especiais, que elas tenham números, que elas tenham letras maiúsculas, letras minúsculas e muitos outros tipos de protocolo de segurança. E hoje a gente vai aprender com o regex como a gente pode fazer isso. Estou aqui com o meu terminal aberto, já estou aqui na minha pasta, chamei o meu projeto de password, beleza? Então eu vou abrir aqui o meu projeto, dar um code espaço ponto, deixa eu abrir aqui em toda a tela, ok? Meu projeto já tá configurado com o TypeScript. Caso você queira também ver como configurar o projeto TypeScript, tem aqui nosso projeto, tem aqui também no nosso canal, beleza? Mas eu vou deletar aqui esse app.tsx, beleza? Eu vou criar aqui uma pasta, estrutura de pasta com src. Dentro da src eu vou criar uma pasta chamada screens, que vai ser onde vai estar a nossa tela principal, a nossa home, beleza? Em screens eu vou criar aqui também o nosso app.tsx. Dentro de screens eu vou criar minha home, beleza? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, para a gente criar o nosso projeto, para a gente criar nosso input, eu vou trabalhar com Style Components, para a gente ter um input um pouco mais estilizado. Vamos dar uma trabalhada nesse input, beleza? Então, enquanto eu vou criar nosso projeto, vou dar aqui um yarn add styled-components, beleza? Enquanto vai baixando, eu vou criar aqui o nosso estrutura de passos, ok? Aqui no nosso home eu vou criar o index.tsx e vou criar também o styles.tsx. Aqui nosso projeto acabou de instalar o Style Components e a gente vai instalar também a tipagem dele do TypeScript. A gente está trabalhando com TypeScript, beleza? Estou com a colinha aqui do lado para facilitar que essa dependência ela um pouquinho maior o nome dela. Vou instalar aqui yarn add, vou trabalhar ela com modo de desenvolvimento, por isso que eu coloco menos D maiúsculo, ok? Enquanto isso, a gente vai criar aqui a nossa estrutura aqui, import from React, ok? E vamos colocar aqui o seguinte, import from de ponto styles. A gente vai já criar nossos arquivos lá no styles. Enquanto isso, eu vou criar aqui a nossa home, em const home. E aqui a gente vai retornar o nosso conteúdo. Vamos colocar aqui o nosso container, ok? Sempre com letra maiúscula. Container. E aqui a gente vai colocar o nosso text aqui dentro, ok? Vamos colocar aqui, já que a gente vai definir senha, então vou colocar aqui, ó, defina sua senha, ok? E aqui dentro também a gente vai colocar o nosso input, beleza? E nosso input vai vir dentro do arquivo que vai se chamar components. E a gente também já vai estilizar ele. Opa, faltou um N aqui. Components, beleza? Enquanto isso, a gente vai estilizar aqui o nosso container, ok? E também o nosso text, beleza? Aqui no nosso styles, a gente vai importar o style de components, beleza? De dentro de native. Então aqui vou dar um export const. Aproveitar isso aqui, container é igual styled.view, a gente quer que o nosso container seja uma view, ok? Vou dar logo para ele uma largura de 100%, ok? Uma altura também de 100%, um flex igual a 1, que é para ocupar todo o tamanho da tela. O flex direction dele vai ser do tipo column, o align items dele vai ser do tipo flex start e o justify content dele vai ser do tipo center, beleza? Eu quero que ele esteja alinhado ao centro verticalmente, beleza? E o outro vai ser o nosso texto. Export const text é igual a styled.text, ok?
Esse texto eu quero que ele seja do tipo bold, ok? Font weight bold, beleza? Está aqui nosso projeto, mas falta a gente criar ainda nosso input, ok? Aqui no nosso component, a gente vai criar aqui o nosso input. A gente vai criar a mesma estrutura, uma index.tsx e também um styles.tsx, beleza? Dentro da nossa index, deixa eu até copiar esse arquivo aqui para ser mais rápido, deixa eu até exportar isso aqui, ok? Para a gente não esquecer, export the full home. Aqui na nossa index, a gente vai criar isso aqui, export the full home, só que no caso aqui não vai ser home, a gente vai renomear isso aqui como input. Dei um Command D aqui, ou no caso, um Ctrl D para renomear os dois ao mesmo tempo, ok? Aqui a gente vai deixar ainda o container, ok? Só que a gente, em vez de ser text, vai ser text input. Aqui do nosso styles, deixa eu até pegar isso aqui. Aqui dentro do nosso styles, a gente vai ter o flex. Eu não vou deixar isso aqui como... Deixar só assim, só o container, depois a gente vai definindo. Text input. E aqui também vai ser input, text input, ok? Beleza? Nosso text input aqui já está definido. E aqui o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui no nosso app.sx, deixa eu copiar isso aqui também, deixa eu dar um Command T de novo. E aqui eu vou chamar, na verdade, o import home, que vai ser nossa tela principal, de dentro de ./screens/home, beleza? E aqui dentro de nosso return, a gente vai definir a nossa home, ok? Beleza, isso aqui eu posso apagar. Aqui no nossa home, falta a gente chamar esse input. Nosso input está sendo exportado aqui. Então, aqui dentro do nosso components, a gente vai fazer o seguinte, o index.tsx. Esse index.tsx vai ser responsável por exportar de uma forma única todos os componentes da nossa pasta components, beleza? Eu gosto sempre de fazer isso. Então, eu vou chamar aqui import input, de dentro de ./input, e vou apenas exportar aqui, desestruturando ele. E vou dar um input, ok? Então, aqui, eu gosto sempre de separar por categorias. Aqui eu vou dar um input, ok? Sempre, como é uma tag, a gente vai sempre iniciar com letra maiúscula, certo? O componente ali. E dentro de, ponto barra, components, beleza? Então aqui já tá tudo certo, não dá nenhum erro, então a gente pode dar já um yarn Android, ok? Vamos esperar nosso app ser executado. Beleza, nosso app aqui ele deu falha, mas ele deu falha aqui justamente pelo seguinte, que tava lembrando, a gente esqueceu de definir nossa pasta, nosso arquivo principal, que no caso aqui é o nosso app, beleza? Eu vou salvar aqui, vou dar apenas um reload. E ok, nosso app já está funcionando. Perceba que aqui deu aqui, ó, defina a sua senha. Ok? Vamos apenas centralizar esse conteúdo aqui. Vou deixar aqui ao centro. Container. Beleza? Aqui, na verdade, que está o erro, né? A gente não vai definir isso aqui como 100%. Então, perceba que ele já veio aqui, já foi alinhado ao centro, né? Então, aqui no nosso Align Items, vamos apenas voltar aqui para Flex Start, porque eu quero que ele esteja aqui alinhado à esquerda, beleza? Só que uma outra alteração que eu gosto de fazer aqui é o seguinte. Por padrão, eu sempre gosto de deixar ali um pad de 16 pixels, que geralmente é o que tanto a Google quanto a Apple segue padrão, esses 16 pixels geralmente. Então agora que a gente já criou aqui nossa estrutura, deixa eu até fechar isso aqui para ficar mais clean o nosso código, já que a gente precisa de muita coisa aqui. Vamos trabalhar agora aqui no nosso input, beleza? Perceba que eu estou com text input aqui na tela aqui já.
Se eu clicar aqui em algum lugar, ele, aqui ó, ele mostrou para mim aqui, ele abriu o nosso keyboard, ele abriu o nosso teclado aqui do nosso celular. Por que que isso acontece? Porque a gente definiu aqui nosso text input, beleza? Só que esse text input ele não está estilizado, então vamos estilizar ele aqui agora. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir uma largura para ele como 100%, uma altura para ele como 50 pixels, ok? Um border width dele como 1 pixel, opa, como 1 pixel, um border color para ele como um cinza um pouquinho mais clarinho, que será o 61, 61, 61, ok? Um border radius para ele como 8 pixels e vamos ver como é que ele vai ficando, beleza? Perceba aqui o seguinte, que a letra, os caracteres, conforme a gente vai digitando, ele fica muito aproximado aqui do nosso input. Então eu gosto sempre de fazer, em todos os inputs, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar um pad como 8 pixels. Então dessa forma ele vai deixar um pouco mais afastado, tanto da esquerda quanto da direita. E também do topo e também da borda, beleza? E além disso, eu vou deixar aqui também um margin top de 16 pixels, que era para não ficar tão grudado aqui no defina sua senha, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, agora que a gente definiu aqui nosso text input, vamos definir aqui também algumas regras que o nosso aplicativo ele precisa ter, o nosso input precisa ter, para que ele passe, para que ele seja validado, beleza? Então a gente já criou o nosso container, vamos criar nosso content, beleza? E dentro dessa content a gente vai colocar aqui um text. E nesse text a gente vai colocar nossas regras, que será, a primeira na verdade não vai ser text, será title, ok? Opa, title. E aqui será, vou definir aqui o nosso title como sua senha deve ter, 2 pontos. E aqui a gente vai definir o que a senha do nosso usuário precisa ter. Primeiro ela precisa ter, no mínimo, 6 caracteres, ok? 6 caracteres, vamos copiar isso aqui e colar. O número, na verdade, um número não, vamos colocar números, e vamos colocar letra maiúscula e letra minúscula. Letra maiúscula e minúscula, ok? Letra maiúscula e letra minúscula, beleza? Vamos indentar isso aqui, então vamos copiar, vamos criar o que falta. Falta o content, falta o title, falta o text, ok? Então falta esses 3 aqui até o momento. Export const, styled, ponto. O content ele sempre será uma view, certo? Então vamos criar aqui export const title. O title ele será do tipo text, ok? Styled, ponto, text. E vamos criar também o nosso text, export const text, que será do tipo text também. Ok, eu posso salvar aqui agora também e perceba que ele vai aparecer para nós aqui na nossa tela. A gente vai mostrar aqui o que ele precisa ter, só que eu quero mostrar também, a gente quer definir que enquanto ele vai digitando, isso seja mostrado para o usuário o que foi, qual desses pré-requisitos foram atendidos e quais não foram atendidos. Então, para isso, a gente vai definir através de imagens. A gente vai colocar um checkzinho verde para os pré-requisitos que foram atendidos e um vermelho para os que ainda não foram atendidos, beleza? Então, eu já deixei até uma imagem aqui separada para isso, para a gente definir dessa forma. Eu vou apenas copiar, certo? Tem até algumas imagens a mais que a gente já vai ver por que essas imagens precisam estar aí. A gente vai ir na nossa pasta, certo? Nosso password, no src. E a gente vai criar aqui também uma pastinha chamada assets, beleza? A gente pode criar tanto por aqui quanto aqui pelo terminal, pelo Visual Studio Code, beleza? Percebi que até já foi criado.
Então aqui a gente vai instalar, a gente vai copiar esse conteúdo, beleza? Ok, então para a gente colocar essas imagens aqui na tela, a gente precisa fazer a seguinte situação. A gente precisa colocar em cada um desses aqui. Nos 6 caracteres, até coloquei aqui errado, caracteres, estava errada a letra. A gente precisa colocar a imagem aqui ao lado dela, então a gente vai precisar definir o seguinte: uma view, e aqui vai ter o text, outra view, aqui também terá um text, e uma outra view, ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai importar de dentro de assets, o que a gente vai importar o icon check, que é para quando ele tiver ok, os pré-requisitos foram atendidos, e o icon close quando esses pré-requisitos não foram atendidos até o momento, beleza? Então eu vou colocar aqui image check, ok? De dentro de ponto barra assets barra icon check ponto png. A gente vai fazer a mesma situação para o icon close. Icon close, e aqui será close, beleza? Uma vírgula, aqui é ponto. Só que perceba que mesmo assim ainda ficou esse risco vermelho dizendo que ocorreu algum erro. Mas se você for ver, ele está apontando para o caminho certo, tanto o check quanto o close. Então, por que ela fica dessa forma? Isso acontece apenas quando a aplicação é do tipo TypeScript, porque ele não consegue entender a extensão .png. Então, para isso, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa criar uma pastinha chamada @types, a gente cria um arquivo chamado index.d.ts, ok? E aqui a gente cria o seguinte: declare module, beleza? E a gente especifica qual é essa extensão que a gente precisa que o TypeScript entenda. Que no nosso caso, a gente precisa passar entre aspas, será o .png. Só que para ele entender o .png como uma extensão reconhecível, uma extensão que está tudo ok, perceba que ainda não deu certo. Por que ainda não deu certo? Porque a gente precisa passar aqui um asterisco, que tudo que vier com .png, o TypeScript entenda que é um arquivo reconhecido, beleza? Então, vou aqui salvar. Então, perceba que aqui ele não mostra mais aquele mesmo erro, beleza? Então, eu vou dar aqui uma view, certo? E assim que eu der essa view aqui, deixa eu criar aqui mais outro arquivo que chamará image, ok? Image. E esse image receberá um source, que será o image check. Vamos criar um image check aqui por enquanto, ok? Image check aqui, image check aqui, image check em cada um dos elementos aqui que são os pré-requisitos, ok? Então a gente precisa criar tanto a view quanto a image. Então eu venho aqui no styles, export const view, primeiramente a gente vai criar a nossa view, é igual a styled.view, logicamente, ok? E o nosso export const image, que será, como o próprio nome diz também, será do tipo image, ok? Deixa eu até só dar um espaço aqui, que o toque aqui ele pegou. Ok, deixa eu fechar, opa, deixa eu cancelar. Aqui deixa eu apenas salvar e perceba que ele mostrou aqui na nossa tela. Deixa eu indentar aqui, não precisou de indentar. Ele mostrou aqui para nós na nossa tela. Beleza? Só que a imagem está muito grande. Então deixa eu definir. Como eu quero mostrar apenas para o usuário, eu vou definir apenas como 10 pixels de largura e de altura também os mesmos 10 pixels. Perceba que ele ficou bem pequenininho do jeito que a gente quer. E a gente está aqui colocando essa imagem dentro dessa view, tanto a imagem quanto o texto. Então a gente quer colocar ele em um flex direction do tipo row, beleza? Para ficar alinhado um ao lado do outro. E também a gente quer que o align items dele seja centralizado, ou seja, centralizado verticalmente, que aí a imagem fica bem certinha. Enquanto isso, o nosso text ele precisa ter um margin left, certo? De 4 pixels, para não ficar tão junto aí da nossa imagem, beleza? E o nosso title precisa ter um margin top de, vamos colocar 20 pixels aqui para ver se fica muito grande, se vai ficar muito grande.
20 pixels não ficou muito grande não, mas vamos colocar 18 para ficar melhor. 18 e nossa view também ela terá um margem top aí de 4 pixels, porque eu achei que ficou muito pertinho um do outro aqui. Agora sim ficou legal. Vamos colocar nosso title aqui também como do tipo bold, certo? Font weight aqui do tipo bold para ficar mais legalzinho. Só que também o nosso text aqui, vamos colocar um color para ele. O mesmo ali de 616161, que é o do aqui do nosso input, da nossa borda, e aqui também vamos colocar o color aqui também como 616161 do nosso title, ok? Então dessa forma vai ficar bem mais legalzinho. Colocar 61, não, colocar 2121. Acho que é um preto, mas é um preto não tão preto. Eu gosto muito desse preto, acho que vocês já perceberam. Beleza? Aqui no nosso content, na verdade essa imagem top não vai ficar no nosso title, vai ficar no nossa content, ok? Para ficar melhor de enxergar o código. Então, beleza. Agora o que falta aqui é a gente aplicar algumas regras. Primeiro que o nosso text input, ele precisa receber um placeholder, beleza? Que esse placeholder ele vai mostrar para a gente aqui alguma informação quando esse text input não tiver preenchido. Vou colocar o placeholder como 100. Eu gosto que seja bem clean. Mostra apenas o que for necessário. E além disso, como é do tipo text, do tipo password, perceba que ele está mostrando aqui ainda. Já o text input, ele recebe um parâmetro chamado, uma propriedade chamada security. Deixa eu pegar aqui, security text entry. A gente pode definir ela como true. Só que, como esse aqui ele é um booleano, o React Native já entende que, se eu apenas passar dessa forma, ele entende que eu estou definindo ela como true e não como false, beleza? Então, se eu salvar aqui, perceba que automaticamente ele já começa a esconder tudo que eu digito aqui. Então, beleza, tranquilo. Só que como a gente vai fazer para que seja validado todos esses pré-requisitos? Vamos criar aqui uma funçãozinha chamada const security text, ok? Security com E, security text. Que esse security text vai receber uma informação que será a senha, né? No caso password, ok? Que será uma string. E vamos definir aqui dentro como será feita essa validação. Aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a fazer a validação através do regex. O regex tem uma funçãozinha que consegue nos auxiliar nessa forma. Então, vamos fazer o seguinte, const regex, a gente vai primeiro trabalhar com a validação das letras maiúsculas, certo? Regex uppercase é igual a regex. Essa aqui é a funçãozinha que você consegue passar o que você quer que ele faça o regedit dessa função. No caso aqui, a gente vai passar aqui, ó, barra, acento circunflexo, barra novamente. Então aqui dentro a gente vai passar tudo que a gente precisa que seja validado. Parênteses, certo? Abre parênteses e fecha parênteses. Ponto de exclamação, igual ponto asterisco. E aqui a gente vai passar o que a gente precisa. No caso, a gente precisa do uppercase. Uppercase são letras maiúsculas. Então, vamos definir de A até Z. Então, o que ele vai fazer? Ele vai validar se existe alguma letra maiúscula de A até Z. Então, eu vou definir aqui ponto mais e cifrão. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer o seguinte. Tudo que vier, se vier alguma coisa aqui, ele vai identificar se dentro desse password aqui, na verdade, a gente vai fazer essa validação lá na frente, só que esse regex uppercase, ele vai pegar qualquer informação que esteja dentro de A maiúsculo até Z maiúsculo, beleza? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é apenas replicar mais 3 vezes. Então, aqui no caso vai ser de A minúsculo até o Z minúsculo, e não vai ser uppercase, vai ser lowercase, beleza? E aqui vai ser regex number. Regex number é da mesma forma, só que como lá em cima eu peguei de A maiúsculo até Z maiúsculo e A minúsculo até Z minúsculo, né? Até errei aqui. Então o que eu vou fazer aqui é pegar de 0 até 9, que são os números que existem, beleza? 0 até 9, e eu vou dar um save aqui. Outra validação que a gente vai fazer é o seguinte,
é const length. Deixa eu ver se é assim que escreve mesmo. Eu acho que é assim, beleza? A gente já vai ver se é assim mesmo. Então a gente vai definir o quê? O tamanho dessa nossa senha. A gente quer que a senha tenha no mínimo 6 caracteres, beleza? Então vai ser password.length. Tá correto, correto. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte: se o tamanho do nosso password for maior ou igual a 6, ou seja, se for maior ou igual a 6, vai retornar para a gente um true aqui dentro de length, beleza? E se for menor que 6, ele vai tornar um false. É o que a gente precisa. É uma validação muito, muito simples, beleza? Aqui agora a gente vai precisar de um use state. Então vamos definir aqui um use state. Const validate input, validate input set validate input. Pode estar escrevendo bem errado aqui, né? E não é nem entre chaves e sim entre colchetes. Recebe o use state. E esse use state vai receber alguns valores, como por exemplo, o uppercase, na verdade não vai ser uppercase, vai ser apenas case. Por que apenas case? Porque ele não valida apenas se é letra maiúscula ou letra minúscula, ele valida os dois, certo? Então aqui a gente tem uma validação para cada um, então vai receber case, que vai receber um false, depois vai receber o number, que vai ser false, que é para validar se existe número também, e também vai validar o tamanho. Deixa eu apenas copiar aqui, que é um nomezinho mais diferente, e vou colocar também aqui como false. Então, como a gente pode fazer aqui? Muito simples. Da mesma forma que a gente pegou ali em cima, a gente vai definir o seguinte: case vai receber regex, agora que entra a validação em si. Como que essa validação é feita? Aqui a gente define a regra, e agora a gente vai definir a validação. Essa validação é feita da seguinte forma: regex, no caso aqui a gente quer validar primeiro aqui o uppercase, regex.teste, a gente abre chaves, a gente abre, na verdade, parênteses, e passa o que a gente quer que seja validado. No nosso caso, é o nosso password, beleza? Então, ele vai validar aqui, através desses parâmetros que a gente passou, dessa validação que a gente passou aqui, que é de A maiúsculo a Z maiúsculo, ponto teste, que ele vai fazer a validação do nosso string, que é nosso string password, beleza? Ele apontou esse erro porque a gente precisa definir aqui mais esses outros dois valores, beleza? E além disso, a gente aqui, como ele está validando letras maiúsculas e letras minúsculas, a gente vai fazer a mesma coisa para o lowercase. Então vai ser regex lowercase.teste, que também vai validar também o password. Aqui embaixo vai ser o number, ok? O number vai ser a mesma coisa, regex.number.teste, também de password. E o length, beleza? Ele vai receber o length, beleza? Perceba, agora parou o erro, porque faltava apenas informações. Só que lembra que a gente pode fazer de uma maneira bem mais simples. Se a gente fizer apenas isso, ele vai entender, porque a gente está esperando o valor, que aqui também tem a mesma constante aqui em cima, então ele vai pegar dessa aqui, beleza? Uma forma bem fácil de fazer com React. Então o que falta é a gente fazer essa validação. A validação já está sendo feita, agora o que falta é a gente chamar essa validação. Então a gente chama de uma forma muito simples. A gente passa o onChangeText, beleza? O onChangeText ele chama sempre uma função a cada letra que ela é digitada pelo usuário. Então a gente vai passar onChangeText, que ele vai receber, é igual, né? OnChangeText vai receber aqui o valor de um valor, que vamos chamar ele de password, ok? E a gente vai chamar aqui uma função, que no caso vai ser a nosso securityText, passando o nosso password, beleza? Se eu digitar aqui, simplesmente não vai acontecer nada, porque a gente ainda não está definindo aqui as imagens para check quando for correto e close ali aquela imagem do xizinho quando ela não for correta. Então a gente pode fazer da seguinte forma: vai passar validate input, ponto. No caso aqui a gente está validando a quantidade de caracteres, então vou validar um length aqui. A gente, se ela retornar true, vai mostrar o image check. Se não, vai mostrar o image close.
beleza? Da mesma forma aqui vai ser aqui também, validate input point.number, que aqui já valida se tem número ou se não tem número. Se não tiver número, vai retornar o image close. E aqui também da mesma forma, o validate input.case, que valida os dois, né? Se for verdadeiro, vai mostrar image check, se não, vai mostrar o image close, ok? Agora perceba que ele mudou aqui, porque todos estão sendo retornados como false, nenhum está sendo verdadeiro. Vamos digitar aqui a letra A minúscula, vamos digitar aqui a letra A minúscula e A maiúscula, S maiúsculo, e perceba que ele não foi validado. Por que ele não foi validado? Aqui, regex uppercase e lowercase. Tá. Não foi validado pelo seguinte, aqui esse acento circunflexo, ele estava errado. Então deixa eu passar aqui da forma correta. O Mac tem essa situação bem chatinha. Então deixa eu salvar aqui. Agora ele vai validar. A maiúsculo, A minúsculo, beleza, ele validou. Uma letra maiúscula, uma letra minúscula, né? Então vamos digitar aqui mais 4 valores para chegar até 6 caracteres. S, 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 S. Então beleza, validou, chegou até 6 caracteres. Só que falta um número, então vamos digitar aqui o número 0. E beleza, validou também o número 0. Então nossa senha aqui, ela está seguindo todos os pré-requisitos. 6 caracteres, ter apenas número e letra maiúscula e letra minúscula. Beleza? Então vamos brincar um pouquinho aqui. Se eu digitar apenas o número 0, ele vai mostrar aqui que tem números e tem 6 caracteres, mas vai mostrar que não tem letras maiúsculas e letra minúscula. Vamos colocar apenas uma letra maiúscula, também não valida. Agora se eu colocar uma letra minúscula, ele vai entrar certinho nessa validação, beleza? Então é isso, pessoal. Um conteúdo muito prático, muito bacana, com regex, que a gente pode aplicar em vários conceitos, fazer vários filtros aí, inclusive para inputs do tipo senha, que é muito comum a gente utilizar o regex, beleza? Fica aí um vídeo bem bacana. Se você tem algum conteúdo também que você queira que eu esteja falando aqui, deixa nos comentários, fazer questão de trazer, de a gente poder fazer juntos, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima e tchau, tchau.